Chandigarh. História. Chandigarh é a capital dos estados do Punjab e de Haryana, na Índia. Localiza-se no noroeste do país, no território do mesmo nome. Entre os dois estados tem cerca de 1.003.301 habitantes. Foi fundada em 1947, após a divisão da Índia para servir de capital à parte indiana do Punjab. A antiga capital do estado, Lahore, ficou em território paquistanês. Em 1966, o Punjab foi dividido, ficando Chandigarh a capital de dois estados, o novo estado de Haryana e o Punjab. A cidade foi projetada por arquitetos como Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Matthew Norwich e Albert Meyer. A cidade está dividida em vários setores, variando de 1 a 60. Cada um destes setores funciona como uma cidade independente, com os próprios mercados, templos e escolas, tudo localizado a uma distância de menos de 10 minutos a pé de cada extremidade. Cada setor tem aproximadamente 1,5 km por 1,5 km. O setor 17 é considerado como o centro da cidade. A população de Chandigarh tem um nível de alfabetização alto, perto de 97%. Na cidade existem inúmeras escolas e instituições de grande reputação. É também o lar de várias faculdades. A população da cidade é de aproximadamente 1 milhão. Destes, 78,6% praticam o hinduísmo, 16,1% o sikhismo e 4% são muçulmanos. Monumentos históricos. Cidade moderna e bem planejada, dividida em 47 setores prósperos e prestigiados, onde contém um dos mais belos monumentos arquitetônicos do mundo, trabalhados todos em concreto armado, seguindo a linha do modernismo. Monumentos entre eles são Tower of Shadows, Open Hand Monument e Capitol Complex. Planejamento. A cidade foi planejada para 150 mil habitantes, mas com possibilidade de adaptação para 500 mil. A configuração em malha ortogonal visava fácil conjugação e disposição, sendo possível adaptação para desenvolvimento posterior. Permaneceram algumas ideias do projeto de Meyer, como a importância de componentes como o Capitólio, o centro da cidade, a universidade, as áreas industriais e os parques, que formam os cinturões verdes. No plano geral de Le Corbusier, o setor configura-se como unidade básica. O projeto se constituía em cerca de 60 retângulos idênticos com 800 a 1.200 metros, ligados por largas avenidas. Esta medida, segundo Le Corbusier, era uma proporção harmoniosa rica em combinações. Cada um dos setores foi desenhado para ser autônomo, com suas próprias lojas, escolas e templos. Tudo distante, apenas 10 minutos de caminhada. Cada setor priorizava em seu interior a circulação pedestre. A conexão dos setores dava por caminhos que tinham sua continuidade setor a setor. A unidade de habitação, tão cara a Meyer, permaneceu com a mesma importância no plano de Le Corbusier. As áreas residenciais foram organizadas como unidades de vizinhanças, alocadas nos setores, resultando na modulação de 800 por 1.200 metros. Diferenciam-se entre si pela densidade de ocupação que varia de 5.000 a 20.000 habitantes por setor, correspondendo às diferenças de classe social. Para Le Corbusier, a unidade de habitação era o elemento essencial da cidade. Em Chandigarh, as moradias eram categorizadas em governamentais e privadas. As moradias governamentais eram destinadas para os funcionários do governo. Eram divididas em 3 categorias. Cada categoria equivalia a uma hierarquia no aparelho governamental. As moradias privadas surgiram com o crescimento da cidade e com as inadequações climáticas das moradias governamentais projetadas por Le Corbusier e sua equipe. Foram feitos diversos controles para que as casas fossem construídas tivessem o padrão Chandigarh. Plano mestre. Le Corbusier concebeu o plano mestre de Chandigarh como análogo ao corpo humano, com uma cabeça claramente definida, o complexo de Capitólio setor 1, o coração do setor do centro da cidade 17, os pulmões, o vale do lazer, inúmeros espaços abertos e verdes do setor. O intelecto, as instituições culturais do Castellane. O sistema circulatório, a rede de estradas, os 7 Vs, e as vísceras, a área industrial. O conceito da cidade baseia-se em 4 funções principais: viver, trabalhar, cuidar do corpo e espírito. Os setores residenciais constituem a parte viva, enquanto o complexo do Capitólio, o centro da cidade, a zona educacional, institutos de pós-graduação, colégio de engenharia Punjab e Universidade Punjab, e a área industrial constituem a parte de trabalho. O Leisure Valley Gardens, Sector Greens e Open Courtyards são para o cuidado do corpo e do espírito. O sistema de circulação compreende 7 tipos diferentes de estradas conhecidas como 7 Vs. Mais tarde, um caminho para ciclistas chamado V8 foi adicionado a este sistema de circulação. O complexo da capital compreende 3 obras-primas arquitetônicas: a Secretaria, o Tribunal Superior e a Assembleia Legislativa, separadas por grandes plazas. No coração do complexo capital está a gigante escultura metálica de a mão aberta. O emblema oficial de Chandigarh
significa o credo da cidade de aberto a dado aberto para receber, amplas áreas foram fornecidas no plano diretor da capital para parques, de uma área total de 20.000 acres adquirida para a primeira fase. Cerca de 2.000 hectares são destinados ao desenvolvimento de parques: Leisure Valley, Rajendra Park, Bougainvillea Park, Zakir Rose Garden, Chantipuj, Hibiscus Garden, Garden of Fragrance, Jardim Botânico, Miniti Upavan, Topiary Garden e Terrace Garden. São alguns dos famosos parques de Chandigarh. Sukna Lake, Rock Garden, Museu do Governo e Galeria de Arte são as principais atrações turísticas de Chandigarh. Uma característica única no layout de Chandigarh são suas estradas classificadas de acordo com suas funções. O sistema integrado de 7 estradas foi projetado para garantir uma circulação de tráfego eficiente. Corbusier referiu-se a estes como os 7 Ds. As estradas verticais da cidade correm nordeste e sudeste dos caminhos. As estradas horizontais correm noroeste e sudeste de margs. A intersecção com ângulos retos formando uma rede para uma relação Carta de Atenas e Chandigarh. Para o arquiteto ocupado aqui com as tarefas do urbanismo, o instrumento de medida será a escala humana. Deve conhecer interiormente o solo e o ar puro. Deve, além disso, prolongar-se no exterior em diversas instalações comunitárias, para que seja mais fácil dotar as moradias dos serviços comuns destinados a realizar comodadamente o abastecimento, a educação, a assistência médica ou a utilização dos lazeres. Será preciso reuni-las em unidades habitacionais de proporções adequadas. A inspiração para o plano de Le Corbusier foi acreditar a várias fontes. Sua ênfase no amplo espaço verde entre as vias e edifícios não se baseava apenas nos princípios da cidade-jardim solicitados pelo governo local, mas pelo conceito do próprio arquiteto para a Ville radieuse. Embora com os altos arranha-céus de vidro substituídos por esculturas refletindo o propósito governamental de Chandigarh, no lugar de arrasar uma das cidades na sua Europa natal para criar seu paraíso urbano perfeitamente ordenado, Le Corbusier teve a oportunidade de utilizar os mesmos princípios sobre a paisagem intocada do Punjab. Curiosamente, o sistema de grandes avenidas de Chandigarh com os pontos focais parece ter sido derivado de Paris, a metrópole que tanto desgostou Le Corbusier e que ele ansiava demolir em favor de seu esquema urbano preferido. Também é provável que a inspiração para essa característica tenha vindo de um plano anterior para Nova Delhi, um exemplo mais local do urbanismo abrangente visando a glorificação do Estado. O formato retilíneo geral de Chandigarh também foi comparado com o layout quadrado de Pequim medieval. A nova cidade foi, portanto, baseada em pelo menos 3 capitais nacionais auspiciosos. Enquanto o plano urbanístico tomou-se forma como Le Corbusier imaginou, ele nunca ficou satisfeito com as habitações erguidas ao lado da sua grande acarinhada. A partir do momento em que assumiu o projeto, o arquiteto pretendia aplicar seu conceito de unité habitation a Chandigarh, inserindo edifícios residenciais para os funcionários do governo. Apesar de seus esforços, no entanto, o governo local se recusou, e o projeto das unidades residenciais tomou-se responsabilidade exclusiva do Jean Fra Idru.